importante quanto o texto de uma norma é o seu alcance interpretativo com base nos princípios e valores que a inspiraram. Como ficam aquelas leis defasadas? É possível aproveitar alguma parte delas? Existe algum mecanismo que regula essa transição? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar e valorizar o pensamento e ação dos associados. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o promotor de justiça da comarca de Belo Horizonte, Leonardo Barreto Moreira Alves, que é especialista em direito civil e mestre em direito privado e também é professor de direito processual penal da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais e dos cursos CP Iuris e Verbo Jurídico. É também membro do Conselho Editorial do Ministério Público de Minas Gerais e do Conselho Editorial da Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E autor de vários livros, entre eles o Manual de Processo Civil, que foi lançado em junho passado. Doutor Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Orion, muito obrigado pelo convite, satisfação enorme aqui conversarmos, né, sobre temas tão importantes, tão atuais, relativos ao Ministério Público, ao direito. Eu queria agradecer pelo convite da associação e estar falando contigo aqui é motivo de muita alegria para mim, porque já sou um fã do seu trabalho, um admirador como um grande jornalista que já há um bom tempo. Então, tenho certeza aí que o nosso papo vai ser de altíssimo nível e espero corresponder aí, estar à altura, né, da qualidade aí do entrevistador. Estou à disposição. Obrigado, nós é que agradecemos. E a você que nos acompanha, inscreva-se, por favor, no canal da AMMP no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Leonardo, o senhor abriu o seu livro, aí, Manual de Processo Penal, focando os princípios e suas funções e como eles se irradiam pelas normas. Está no texto normativo e no seu alcance interpretativo também? Bom, verdade. Nós temos aqui na nossa área, nós temos uma lei de referência, que é o Código de Processo Penal, né, o CPP, que é uma lei muito antiga, é uma lei da década de 40, é uma lei que foi criada no país numa época de ditadura, né? Não era ainda a ditadura militar, era a era Vargas, né? Então, é um modelo de lei nitidamente inquisitivo, ditatorial. A inspiração maior do nosso CPP foi o Código da Itália, o Código Mussolini, né, que existia à época. Então, muita coisa mudou, né, de 88 para cá. A Constituição reconheceu o Estado democrático de direito, uma abertura democrática no país. Tivemos direitos fundamentais reconhecidos no texto da Constituição para evitar também que voltasse a ocorrer a prática, né, de medidas tão inquisitivas, restritivas de direitos que ocorriam à época da ditadura. Então, como o CPP ele não foi revogado, ele está mantido, ele é aplicado, ele teve que passar por uma releitura, né? E a releitura passa inicialmente por uma visão à luz da Constituição de 88. E aí a importância enorme dos princípios que estão ali no texto constitucional, né? Então, muitas normas, muitos artigos do Código não podem ser mais aplicados atualmente, tem que se adequar ao texto constitucional. Então, essa releitura constitucional de uma época bem antiga é essencial para que até o próprio CPP ainda subsista, ainda possa ser aplicado. É claro que o ideal seria uma reforma mais ampla, mais profunda, né? Até o que vem sendo discutido aí no Congresso. Há um projeto de novo CPP em andamento e, de um tempo para cá, também tivemos muitas mudanças nas leis de processo penal,
o que é muito bom e, ao mesmo tempo, muito ruim, porque ficamos aí com a coxa de retalhos, né? Sim, Porque reformas que não se interligam, né? E aí surge uma mudança aqui e em uma outra lei não há mudança, não há adaptação. Enfim, é um sistema entendi. ainda bem caótico, mas É, o papel maior do princípio é buscar uma releitura, uma adequação aos tempos atuais e uma sobrevivência, né, dessas normas que são tão antigas. entendi. Agora, doutor Leonardo, o contexto de uma época, né, a época em que uma norma é feita, influencia a razão de ser ou não de uma lei, determina até a sua sobrevivência? Sim, sem dúvida, né? O que se fala também aqui no direito, na interpretação histórica da norma. Isso significa o quê? Significa conhecer desde o processo de criação da norma, e aí o trâmite legislativo, a discussão no parlamento, até também a inspiração, os fundamentos, os motivos que levaram à criação da norma, o porquê da norma, o contexto da norma. E isso é essencial também para se aplicar uma norma nos dias de hoje, porque há um contexto em que ela é criada, mas há um contexto em que ela deve ser aplicada. E aí se fala também em interpretação progressiva, que significa trazer a norma e aplicá-la para os dias de hoje, adaptá-la aos dias de hoje, para que ela tenha aplicação, sobrevivência e importância, repercussão social. Você fala muito da questão da importância das funções dos princípios, né? Como é que uma lei dessa pode vigorar ou até mesmo ter efetividade se ela não tem, digamos, esse princípio constitucional? Como fazer essa combinação, como o senhor disse aí, essa convivência de uma norma defasada com uma norma atualizada? É verdade. Bom, o primeiro papel aqui do operador do direito, do intérprete, do aplicador da norma na prática e, sobretudo, do juiz, é tentar, de alguma forma, salvar a norma, é fazer valer a vontade do parlamento, ainda que distante. Então, para isso, se constrói uma interpretação para trazer a norma para os dias atuais. E aí, se for possível adequar a norma aos princípios funcionais, aos gerentes fundamentais, ao corpo da Constituição, ela se aplica devidamente adaptada. Agora, se não for possível de modo algum, porque ela colide frontalmente com algum valor da Constituição, aí a norma de uma lei infraconstitucional ela não pode mais ser aplicada, e aí vamos preponderar a norma que vem na Constituição. Tem um exemplo bem marcante do nosso CPP, até hoje tem uma norma, é o artigo 26 do Código, que afirma que o juiz, o próprio juiz, pode, de ofício, iniciar ação penal, o que valia à época, a década de 40, em um contexto inquisitivo, ditatorial, e que não tem hoje qualquer aplicação, qualquer sobrevivência. O juiz ele deve se manter em uma posição de inércia, ele é imparcial, ele tem que ser provocado. E aí, na área penal, sobretudo pelo Ministério Público, que é o protagonista aqui da ação penal. Então, essa norma, o artigo 26 do Código, não sobrevive mais, não se permite mais que o juiz venha iniciar a ação de ofício, porque isso contamina a sua imparcialidade. Ele inicia a ação e ele próprio vai jogar a ação, é meio que ele bater o escanteio, né? Correr para a área, cabecear e fazer o gol. É. Isso não é possível. Nesse caso, então, é assim, em alguns casos, pelo menos, é preciso encontrar, então, esse ponto de equilíbrio, né, entre uma norma que estaria desatualizada e atual. É o que o senhor chamou aí no livro de processo penal justo? Sim, exatamente. Processo penal justo passa por aí demais. Essa releitura da disciplina à luz da Constituição, uma adequação, uma adaptação à luz da Constituição, e também significa aqui, sob um outro viés, significa também aplicar o processo penal de uma forma muito equilibrada, nem a mais, nem a menos, né? Ou seja,
olhar os direitos fundamentais que existem em favor do réu, sim, e aí são vários: presunção de inocência, ampla defesa, não autoincriminação, tudo isso. Mas isso não significa se descuidar de direitos fundamentais da vítima e da própria sociedade. E aí o desafio maior do processo penal contemporâneo é saber equilibrar tudo isso, é saber equilibrar direitos do réu, da vítima e da sociedade na busca de uma decisão ideal, de um processo penal justo. Até em relação, por exemplo, aí, com relação à Constituição, é um marco, né, histórico, né, constitucional no país, legal no país, que dá para a gente até compreender. Mas existem algumas leis mais recentes, como, por exemplo, a lei anticrime e a de abuso de autoridade, elas se antagonizam baseado nesses princípios constitucionais? Dentro daquela linha, né, de reformas que são feitas de forma isolada, né, sem interligação, a gente acaba enxergando atualmente uma coxa de retalhos, né? Porque há uma sistemática em uma lei, surge uma nova lei que muitas vezes não se adequa à lei anterior. E aí o sistema fica caótico, né? Acaba ocorrendo reforma atrás de reforma. Então, vem uma terceira lei para consertar o erro anterior e assim por diante. O ideal seria que seguir sempre um fio condutor, né? Seria sempre ter uma linha de coerência, observando aí o papel dos princípios funcionais, né? De darem esse norte aqui para as leis. No entanto, nem sempre socorre isso, e você falou bem aí, Orion, a lei anticrime, a lei de abuso de autoridade, que tem pontos bem importantes, bem positivos, mas também pontos bem problemáticos. E aí vem o STF, logo no início da vigência da lei, o STF suspende a eficácia de boa parte da lei anticrime. Então, a parte relativa ao juiz de garantias, que foi uma grande novidade e que gerou uma grande polêmica, uma grande discussão, o sistema de arquivamento do inquérito também foi reformado, né, e que vai tocar aqui intimamente a atuação do IMP. São pontos importantes, relevantes, inovadores, mas que atualmente, né, não se aplicam, porque o STF suspendeu a eficácia aí dessa norma. Porque para a gente que é leigo, parece uma contradição. Ao mesmo tempo que uma lei anticrime ela reforça o protagonismo do promotor, do Ministério Público, por outro lado, a lei de abuso de autoridade diz assim, olha, tem limites, né? Então, parece que as coisas se chocam, né? E aí vem a questão também, que a gente tem que tocar no ponto, e você mencionou bem, da interpretação histórica de uma norma, entender o porquê da criação da norma, né? A lei, aqui especificamente a lei de abuso de autoridade, surge num contexto aqui do país de muito calor, né, de muita paixão, de muita discussão, feito pós-Lava Jato, né? E aí muitos apontam que isso seria uma retaliação, a atuação do Ministério Público, que aqui não me cabe adentrar na atuação do MP na Lava Jato. Eu sei que tem muitos acertos, tem erros também, né? Mas a cada ação vem uma reação, né? Então, o parlamento reage, e aí muitos enxergam a lei como uma forma de inibir, de certa forma, até intimidar a atuação do Ministério Público. Muitos falam que há aqui uma mordaça, né, com essa lei. De novo, o contexto de uma época influenciando, né? Tentando dar um outro rumo para a legislação com base nessa experiência recente. Por exemplo, nós falamos a questão só falou da ditadura aí, né, da Constituição de 88. A Lei de Segurança Nacional, por exemplo, acho que é um bom exemplo disso aí. Ela foi substituída por outra que tipifica os crimes contra o Estado de Direito. Agora, qual que é o órgão competente para julgar esses crimes contra o Estado de Direito? Perfeito. Excelente pergunta.
Tivemos, é um exemplo muito claro, né, de uma lei criada à época da ditadura, embora no final do período da ditadura, né, década de 80, mas é uma lei nitidamente ditatorial, inquisitiva, e aí há muito tempo a doutrina, né, apontava que a lei seria inconstitucional. Isso foi levado ao STF, o STF discutiu a lei, se a lei seria constitucional ou não. Não encerrou a votação, o próprio parlamento entendeu por bem revogar a lei em boa hora, isso tem que ser celebrado, e aí foi criada essa nova lei que tipifica os crimes contra o Estado Democrático. Há um avanço, nesse ponto há um avanço, porque é uma lei justamente que se adequa melhor, né, ao período atual, à estrutura constitucional, mas há problemas também já com a lei, porque o que se aponta são tipos penais muito abertos, muito vagos, com termos, de certa forma, indeterminados, e isso vai gerar uma discussão prática, se conduta se adequam ao tipo penal ou não. Né? O nosso direito penal ele tem que primar sempre pela legalidade e pela taxatividade. A norma tem que ser muito bem delimitada para evitar aí qualquer risco, insegurança, discussão. Isso vai surgir aí com a lei que veio de início com um período de vacácio, então, de repente, para se permitir a discussão do seu real alcance. E uma discussão bem importante, que você tocou aí no ponto, né, é quanto à competência para o julgamento aí dos delitos. Já é um tema que fica em aberto. O que eu enxergo aqui da lei é que esses delitos devem ser julgados pela Justiça Federal. Por quê? Porque justamente a Constituição, lá no artigo 109, inciso 4, ela vai afirmar que os juízes federais devem julgar os chamados crimes políticos. E os crimes políticos, até o advento da lei, eram os crimes que vinham tipificados na Lei de Segurança Nacional. Então, por uma interpretação, bom, se a nova lei substitui a anterior, é porque ela pretendeu tipificar crimes políticos. Então, esses novos delitos também seriam de competência da Justiça Federal. Há uma polêmica apenas quanto a dois delitos que vêm ali na lei, que se referem ao processo eleitoral. Então, já há quem entenda que esses delitos seriam julgados pela Justiça Eleitoral. Há discussão. Vamos ver aí como é que o Judiciário, sobretudo o STF, vai se posicionar. Eu quero crer que vamos ter aqui a manutenção do entendimento anterior. Os crimes vão à Justiça Federal. É um pouco da discussão também que ficou herdada aí da questão da Lava Jato, né? Se vai ser julgado ali como pelo Justiça Eleitoral ou pelo, por exemplo, pela Justiça aí comum, né? Enfim, é Discussão, uma discussão discussão também enorme. que vai nesse princípio aí constitucional, pelo menos está adequado, né? Uma Perfeito. outra polêmica que eu vi até o senhor comentar também a respeito nos últimos dias aí é esse reconhecimento de fato para a condenação de réu, se é suficiente ou é limitado. Perfeito, Arion. É um tema, talvez, atualmente, o tema mais, assim, palpitante, né? Que enseja aí muitas discussões dogmáticas e discussões na prática também, ali no dia a dia, né? Porque isso interfere na atuação do Ministério Público e isso vem sendo muito bem usado pela defesa para tentar absolvições. O que eu enxergo aqui quanto ao tema é que talvez boa parte da comunidade jurídica, né, teve uma leitura um pouquinho equivocada, um pouquinho distorcida quanto ao entendimento atual do STJ. O que é que ocorre? O reconhecimento por foto é uma prática corriqueira já há um bom tempo, não só aqui no país, também lá fora, né? Nos Estados Unidos, só para citar um exemplo, né? Nós temos verdadeiros álbuns, né? A polícia tem álbuns de fotografias, né, catalogadas
para que a pessoa consulte o álbum, né, e aponte, olha, foi isso, foi aquele, e isso facilita a atuação da polícia. Aqui não temos a prática. Mas, há um bom tempo já tínhamos a prática do reconhecimento por foto, que também tinha a ver, né, com o retrato falado, descrição, e a polícia tentava delimitar o perfil da pessoa para ir em busca da pessoa, né? Isso era plenamente aceito. Por si só, isso permitia a condenação do réu. O que ocorreu em 2021? Isso bem no início do ano, né? O STJ passou a entender de uma forma um pouquinho diferente. Para não me alongar tanto, existe um artigo no CPP, que é o artigo 226. É um artigo que vai traçar toda a sistemática do reconhecimento de pessoa. Em resumo aqui, como é que ocorre? E é bem visão de filme, de série, novela, né? Uma pessoa fica atrás de um vidro ali, né? E pessoas são colocadas ali para que ela veja esses indivíduos. Não veem essa pessoa, né? E ela vai reconhecer ali quem seria o autor do delito. Só que antes disso ocorrer, ela tem que primeiro escrever quem que é a pessoa que cometeu o delito, né? Para que somente depois disso a polícia coloque em sua frente pessoas que se adequem ao perfil, né? E por que o procedimento é feito? Para evitar uma indução, para evitar que o reconhecimento tenha sido, né, induzido, né? Não tenha sido voluntário, né? Isso só o que ocorre, o problema maior é que esse artigo aí era lido até então como um artigo de observância facultativa. A polícia poderia seguir o procedimento ou não, ou seja, o reconhecimento por foto poderia substituir tudo aquilo. O STJ passa a entender que o procedimento da lei agora é obrigatório, tem que ser cumprido, temos que ir até o fim. Ou seja, o reconhecimento por foto não encerra o meio de prova por si, não serve ainda, né, como um meio de prova para condenar o réu. Marca só o início do reconhecimento de pessoa. Nós temos que ir além do reconhecimento por foto. A polícia tem que colocar indivíduos à frente da pessoa para que ela venha identificar. E esse é o problema, né? Porque até então o reconhecimento por foto era meio de prova. Agora é o início do meio de prova. Nós temos que ir além, nós temos que concluir. Até Não sei mesmo se ficou claro. até mesmo para uma prisão preventiva, né? Perfeito. Aí é a questão também da exigência da lei para um grau de convicção do juiz para proferir alguma decisão. O que é isso? O nosso ordenamento vai impor que, para o juiz condenar o réu, ele tenha juízo de certeza plena, convicção absoluta. É uma prova categórica, firme, né? Até porque, se houver qualquer margem de dúvida, se invoca o indúbio pro réu e o réu é absolvido. Já para a preventiva, a decisão da preventiva não se impõe um juízo de certeza. O Código, no artigo 312, ele vai afirmar que basta que existam indícios suficientes de autoria. Então, a foto, o reconhecimento por foto em si, já marca aí os indícios suficientes de autoria, já permite que o juiz venha prender preventivamente o agente. Agora, condenar, não. Essa discussão é muito interessante, até me remete a um outro princípio, né? É o princípio da presunção da inocência, né? Qual que é a importância que ele tem, especialmente numa época punitivista em que ficam em princípios morais brigando com princípios constitucionais? Excelente pergunta, né? Um princípio fundamental aqui para o estudo da matéria, né? E aplicação da disciplina na prática. A presunção de inocência é direito fundamental reconhecido pelo texto constitucional em favor do réu.
entendendo que o Estado, no processo penal, ocupa uma posição de superioridade, ao menos técnica, né? Quanto a meios de atuação, poderes. Então, daí porque, para tentar equilibrar essa relação, para reconhecer uma igualdade material, uma igualdade de fato, é que a Constituição reconhece que, se houver, ao final, qualquer dúvida, a dúvida tem que ser julgada em favor do réu, né? Para evitar justamente que haja um processo penal inquisitivo, ditatorial, de colheita da prova a qualquer preço, a qualquer custo, em detrimento aí da esfera íntima do réu. E isso vai desdobrar em outros vários princípios, vários direitos, que é a não autoincriminação, é o direito ao silêncio, né? Tudo reconhecendo que o réu, tecnicamente falando, está em posição inferior ao Estado, então merece uma tutela aqui especial, diferenciada, que, no entanto, é bom que se ressalve, essa tutela não pode significar um desrespeito completo, né? Uma falta de reconhecimento a direitos também da vítima, direitos da própria sociedade. E aí é o desafio maior de buscar, na prática, em concreto, uma relação de equilíbrio, uma relação que reconheça direitos fundamentais do réu, sim, sem se descuidar de uma tutela da vítima e uma tutela da própria sociedade. Se é presumido, se é natural, né? Até que se prove o contrário, né? Exatamente. E até por isso, Orion, muitos preferem, ao invés do termo presunção, falar em estado de inocência. Porque o Entendi. sujeito nasce inocente. E aí Aham. cabe ao Estado reverter essa condição, colhendo prova e prova firme, certa, cabal, inequívoca. Ok. Doutor Leonardo, o senhor tem mestrado em Direito, leciona sobre processo penal. De onde que vem essa afinidade com o Ministério Público e com o Magistério, com esse estudo continuado? Bom, quanto ao MP, vamos aí voltar bem um pouquinho aí no tempo. A minha época de graduação, eu me formei pela Federal da Bahia, eu sou baiano, de Salvador, né? E boa parte da faculdade eu estagiei no MP da Bahia e me identifiquei assim plenamente. Eu conheci várias áreas do Ministério Público, não só a penal, a civil, a tutela coletiva, e tive identificação. E já ao final do curso, eu sabia que o que eu queria era concurso do Ministério Público, né? Então, eu passei a focar meus estudos. Inicialmente, até, meu objetivo era MP da Bahia. Mas surgiu aí a oportunidade, veio o concurso do MP de Minas, que é uma instituição conhecida em todo o país, é um concurso de altíssimo nível, e aí eu me dediquei bastante, fui feliz, tive aí o sucesso, e desde então, né, desde 2003, que eu estou em Minas, né, no MP-MG, e a partir de 2008, eu passei também a me dedicar a essa vida acadêmica, né? De pós, de mestrado, docência, porque, inclusive, no Ministério Público, os estudos não param, né? A rotina demanda muito, exige muito, a atuação de muita responsabilidade, né? Porque há uma cobrança social muito grande pela atuação do MP, e aí o promotor tem que estar ali muito bem afiado, preparado, né, para conseguir aí enfrentar os desafios e ter o sucesso que a sociedade espera. Então, eu naturalmente, estudando, eu acabei sendo levado também pela vida acadêmica. Aí, primeiro foi uma pós, e aí aquela bola de neve, você vai para o mestrado, e aí surge um convite para lecionar, e aí vai, leciona aqui, ali, e aí pedido de publicação de livro para alunos, e aí chegamos aonde chegamos aí no momento.
Não pode ficar na zona de conforto, né? Que está sempre atualizado, né? Que dica que o senhor pode dar aí, por exemplo, para as pessoas que estão sempre buscando fazer um concurso público, passar no concurso público? Qual que é a dica principal para essa pessoa se dedicar a um concurso, por exemplo, na área do direito? Principal, e aí eu vou também me valer da minha experiência, pelo que eu relatei aqui, a principal é ter o foco. Eu leciono também para alunos que se preparam para concurso, e eu sinto muito isso, a falta de foco. Eu até entendo que a pessoa, obviamente, tem o desejo de ter uma profissão, um emprego, um salário, uma renda, e aí, né, realizar sonhos, sonhos pessoais, de família, e fica aquela ansiedade natural, né, de ter logo um emprego, de entrar em exercício, mas de repente o aluno tem que segurar um pouco esse ímpeto, claro, se for possível, né? De às vezes recuar um pouco, dar um passo para trás para dar dois adiante. Não adianta querer atirar para tudo que é lado, fazer tudo que é concurso, o que vier pela frente, a pessoa encara, porque isso desvirtua o estudo, isso gera uma perda de foco e isso, com o tempo, vai gerar uma frustração, porque ninguém consegue dar conta, né, do estudo para qualquer concurso. Então, naturalmente, aí vem o que? Reprovação, aí a autoconfiança cai, é gasto também de investimento, dinheiro, de tempo, né? E aí a pessoa acaba se perdendo um pouco. A minha dica principal é foco, é saber, assim, primeiro, em que área quer atuar, que faz toda a diferença, é área estadual, é área federal, né? É ali Ministério Público, Defensoria Pública, que tem assim atuações mais ou menos semelhantes. Não adianta querer estudar para Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado, carreira trabalhista, carreira tributária, a pessoa se perde. E ter foco também na escolha de um bom material, não adianta ficar estudando tudo, lendo tudo, achar que para passar tem que ler 10 livros de cada matéria. Não, é focar e escolher um bom material, uma boa bibliografia e confiar. Confiar e ir até o fim. Vou falar então num livro, numa referência, e voltando ao livro do senhor, o manual aí de processo penal. Como é que fica o papel do Ministério Público no processo penal? É sempre de protagonista? Tem que ser em prol do país, né? Assim, às vezes falar uma defesa do Ministério Público pode soar como algo assim corporativista, uma defesa da instituição, mas não só. Um Ministério Público forte, sobretudo na área penal, é algo benéfico a todo o país. Porque quanto mais forte a instituição menos se demanda da atuação do judiciário. E aí o juiz fica em uma posição, de fato, de mero julgador. É uma posição de inércia, uma posição de ser provocado para julgar. Se o Ministério Público tem um papel secundário, uma atuação precária, naturalmente o juiz acaba se sentindo estimulado para atuar mais, para ocupar uma posição que não é a sua. Então, o que se quer com um Ministério Público forte, além de uma atuação investigativa, combativa, acusatória, é também promover uma decisão justa, ideal e equilibrada, né? Uma decisão que parta de um juiz efetivamente imparcial. É o que se fala, o que no fundo, um sistema acusatório quer é que haja, ao final, uma decisão equitativa, imparcial, justa e equilibrada. O sistema acusatório deve buscar separar funções, cada um na sua. O Ministério Público acusando, o réu se defendendo e o juiz julgando. O juiz não tem que tomar frente das partes, sobretudo da acusação. O juiz não tem que se envolver em colheita de prova, o juiz não tem que ser protagonista. É esse o papel que compete ao Ministério Público, e aí leva a prova o juiz, leva a acusação o juiz, que vai
se sentir aqui pronto para julgar de uma forma ideal. Muito bem. Para a gente encerrar, doutor Leonardo, que indicação de leitura o senhor faz para a nossa audiência, por favor, além das suas próprias obras, né? Eu vou, assim, claro, vou recomendar a leitura do nosso manual, que está aqui, se me permite, que é uma obra Vontade. que eu, né, me dediquei muito para passar uma visão aqui do processo penal um pouquinho diferente daquela que se tem no mercado, uma visão assim muito tradicional, uma visão de um garantismo um pouquinho distorcido, porque falar em garantismo não significa falar só e só do réu. É falar do réu, sim, com certeza, mas também da vítima, da sociedade, da segurança pública. E aqui não é uma visão, longe disso, inquisitiva, ditatorial, de atropelar o réu, não. É uma visão que busca nada mais, nada menos do que o equilíbrio. Então, eu busquei aqui conferir a obra uma leitura bem ampla, né, da disciplina. Agora, saindo um pouquinho do direito, né, vamos à literatura, de um modo geral, eu queria recomendar duas obras que eu li, assim, não tem tanto tempo, que eu achei fantásticas. Uma primeira, o título é Os Engenheiros do Caos. Uma obra assim que eu reputo como um indispensável, fundamental, para que qualquer cidadão que se interesse pelo tema, pela política, pela democracia, pelo uso da tecnologia, fake news, algoritmos, né, tem que ler. É uma obra fundamental porque aponta justamente o que está por trás de tudo isso. E a gente, às vezes, estamos vendo aí, mundo afora, extremismos, né, que atacam a democracia, e muitas vezes fica aquela impressão de que é algo aleatório, algo que é feito talvez por falta de preparo, de conhecimento, mas não é. É algo muito intencional, muito calculado, muito programado. O caos é gerado de forma intencional para que pessoas se aproveitem disso, né? E a tecnologia é usada para isso também, algoritmo, né? Fake news, redes sociais. É uma obra muito boa, é um autor italiano que tem uma visão europeia, mas que também cita aqui, ele cita sempre a realidade do Brasil, né? E aí, na linha, como um desdobramento, um complemento, um livro também que é bem conhecido no mercado, Como as Democracias Morrem, né? É um livro que eu reputo também fundamental para entender justamente esse contexto aí atual, de que não é aleatório, não é por acaso, é algo muito bem feito, muito bem construído, que se quer um objetivo final. Eu acho que são livros muito atuais, muito ricos, muito importantes. Com certeza, excelentes indicações. Bem, eu conversei aqui com o promotor Leonardo Barreto Moreira Alves e discutimos aí sobre a importância de um texto, de uma norma e também o seu alcance interpretativo e com base aí no seu livro também, o Manual de Processo Penal. Doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui, prazer e parabéns aí pela sua atuação no Ministério Público e também como professor. Orion, muitíssimo obrigado, foi um prazer, foi uma honra, uma satisfação imensa para mim. Agradeço também a MMP pelo convite, pela confiança, toda a equipe aqui também do seu programa e fico à disposição aí para futuros contatos, encontros, eventos. Muito bem, nós agradecemos e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da AMMP no YouTube. A gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.